tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar o nosso conteúdo de matemática. Hoje será a nossa última aula de conteúdo do terceiro bimestre. Semana que vem é só revisão. Então, o último conteúdo do bimestre, ele está na página 120, retas, tá bom? Bem simplesinho, hoje o vídeo vai ser curtinho, então vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Então vamos à aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre retas, localização e pontos de referência. Vamos falar sobre posição de uma reta. A classificação das retas, elas vão depender da posição onde elas estão postas. Vejam só, se eu tenho aqui uma reta horizontal, é aquela que vai seguir a direção das águas tranquilas, por exemplo, a correnteza de uma maré. Ela sempre segue para um lado ou para o outro, na direção horizontal. Essa daí vai ser uma da classificação da posição da reta. Ela também pode ser vertical, que vai seguir aquela direção da queda de um corpo. Por exemplo, alguma coisa que você deixa cair, ele vai seguir de cima para baixo ou de baixo para cima. E também tem a posição oblíqua, aquela que não é nem horizontal nem vertical, ela é um pouquinho inclinada, vamos dizer assim, que é essa posição. Então, preste atenção na classificação das retas, dependendo da posição. Ela pode ser horizontal, vertical ou oblíquo. O oblíquo também você pode chamar de inclinado. Isso aí é muito importante, amiguinhos. A posição relativa de duas retas, ela pode ser classificada da seguinte forma. Quando as duas retas não se cruzam, em momento nenhum elas se tocam. Preste atenção nisso. Quando elas não se tocam, não se cruzam, elas não vão ter ponto em comum. E aí elas vão ser chamadas de paralelas. Vejam só aí na figura. Eu tenho aqui duas retas, reta F e reta G. Repare que elas não se tocam em nenhum ponto. Então, eu vou chamar essas retas de paralelas. E quando elas se tocam? Quando elas se tocam, elas recebem o nome de retas concorrentes. Observem aqui no exemplo. Então, veja só a diferença para essas duas retas, as paralelas e as concorrentes. Enquanto que nas paralelas elas não se tocam em nenhum momento, sejam elas na posição horizontal ou na posição vertical, ou seja, deitada ou em pé, nas concorrentes elas se cruzam, se tocam. Tem um pontinho aqui no meio onde elas se encontram. Essa é a principal característica das retas concorrentes. E onde você vê isso no seu dia a dia? Matemática no dia a dia. Por exemplo, quando você vai andar no seu bairro, por exemplo, preste atenção na posição das ruas. A partir de hoje você vai fazer isso. Veja qual é o nome da rua que você mora e veja qual é uma rua que vai fazer esquina no teu quarteirão. E aí você vai me dizer depois quais são as ruas paralelas e quais são as ruas perpendiculares. Vou dar um exemplo aqui desse mapa. Vejam só aqui. Nós temos as ruas A, B e C. E tem essa Avenida Orla, Rua Chile, Rua Paraguai, Rua Colômbia e Avenida Projetada. Vejam só aí esse mapa. Quais são as ruas paralelas? Que ruas são paralelas aí? Vamos olhar aí no mapa. A Rua Chile é paralela à Rua Paraguai, que é paralela à Rua Colômbia. Veja que você pode sim ter três ruas paralelas, três retas paralelas, 4, 5, tá? Você não pode ter só uma, você pode ter duas, três e assim por diante. Então, as ruas paralelas aí são, se você disse Chile, Paraguai, Colômbia, você acertou. E quais são concorrentes? Ou seja, quais são aquelas que se cruzam em algum momento? Bem, aí tem várias. A Avenida da Orla, ela é concorrente com a Rua Chile. Mais uma. A Paraguai, ela é concorrente com a Avenida da Orla. A Avenida Projetada também é concorrente com a Rua Paraguai. Tá? Todas aquelas que se cruzam, elas são concorrentes. E dessas concorrentes, quais são perpendiculares? Bem, a Chile e a Projetada, elas são perpendiculares. Observe aí. Tá bom? Tem mais alguma perpendicular que você observa? Vá anotando aí se tiver, ok? Tá bom? E aí a gente vai
encerrar aqui o slide, vamos participar agora juntos, resolvendo os exercícios. Estamos de volta. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e aproveitem o fim de semana para finalizar os exercícios pendentes. Tem gente que ainda não entregou e semana que vem a gente vai corrigir todos esses exercícios, tá bom? Não se preocupe. Mande, faça e semana que